Fala galera, estamos aqui de volta à playlist de 2019, primeira aplicação. Hoje resolvendo a questão de número 45 do caderno amarelo, a última questão desse caderno, e que no nosso livro de questões corresponde a de número 757 na página 282 do caderno de 2022, que traz nada mais, nada menos do que 1.100 questões do Enem arrumadas por assunto. E essa questão de 2019 ela está sendo gravada agora em 2022, por quê? Porque eu estou retomando essa ideia do absurdo na literatura, porque tudo isso foi proposto por uma questão do Enem de 2021, e aí eu quero mostrar para vocês, como uma espécie de, digamos, lógica de pensamento do Enem, como o Enem usa a palavra absurdo. Então esse é o terceiro vídeo em que eu gravo, né, numa sequência, para comentar o uso da palavra absurdo, tá bom? Então vamos ver aqui a questão de número 757, que é uma questão que normalmente eu não gravaria, porque eu considero uma questão das mais simples, né? Uma questão com 59% de acertos, um índice de acertos razoavelmente alto, e que traz aí um texto do Luiz Fernando Veríssimo, escritor brasileiro famoso, É de Morte Todas as Histórias, tá bom? Então, os contos do personagem É de Morte, publicado o livro pela editora LPM de Porto Alegre, por sinal, terra do Luiz Fernando Veríssimo, filho também de outro escritor, o Érico Veríssimo. Então veja só, nessa crônica eu já começo até, se não vai mudar a nossa vida, mas eu não acho bem que seja uma crônica. Inclusive, quando é a referência bibliográfica que coloca todas as histórias, isso aqui que a gente vai ler está muito mais parecido com um conto, tá? Uma narrativa, conta-se uma história. Não vou entrar aqui no mérito da discussão de conto para crônica, mas acho que a terminologia quanto ao gênero textual aí não foi das mais felizes pelo Enem. Acho que o Enem errou, tá bom? Mas enfim, o tema da questão aqui, a proposta dessa questão não é discutir crônica versus conto. Mas veja, nessa crônica, o efeito de humor é algo que no Enem aparece demais, inclusive nessa página do livro em que a questão 757 se encontra, há outros itens do Luiz Fernando Veríssimo, famoso por trazer o humor em suas histórias, inclusive o famoso livro dele, Comédias para se ler na escola, comédia da vida privada, sempre esse tema de comédia e de humor está muito associado ao universo literário dele. Então, nesse conto, nessa crônica, o efeito de humor é basicamente construído por quê? Então a gente tem que ler para descobrir por que acontece o efeito de humor. É de morte, só vai. Morte, é de morte. Bond, James Bond, né? Mesma brincadeira aí que está sendo feita. Detetive particular. Está na plaqueta. Tem um escritório numa galeria de Copacabana entre um fliperama e uma loja de carimbos. Dá só para o essencial. Um telefone mudo e um cinzeiro. Então, meio decadente esse personagem aí, o Ed Morte. Mas insisto numa mesa e numa cadeira, apesar do protesto das baratas. Elas não vencerão. Comprei um jogo de máscaras. No meu trabalho, o disfarce é essencial. Para escapar dos credores. Então veja que tem um efeito de humor aí já, né? Pela quebra da expectativa. Eu comprei máscara. Você pensa que é porque ele é detetive, ele vai se camuflar? Não. É para escapar dos credores. Então existe certa quebra de expectativa aí. Outro dia entrei na sala e vi a cara do King Kong, uma das máscaras, né? É do King Kong, provavelmente, andando pelo chão. Como assim? A máscara andando pelo chão, um negócio meio insólito, meio diferente. As baratas estavam roubando as máscaras. Espisoteei meia dúzia, então a gente já vê aqui essas baratas com uma, digamos, iniciativa quase de roubar a máscara, né? As outras atacaram a mesa. Consegui salvar a minha bique e o jornal. Então tem certa, a gente pode dizer que é o recurso literário que ele está usando aí, uma personificação das baratas, um exagero, uma hipérbole, né? Queriam roubar as minhas coisas. Consegui salvar a minha bique e o jornal. Um jornal era novo, tinha só uma semana. Você vê que também outro elemento aqui que gera um efeito de humor. Mas elas levaram a agenda. Saí ganhando, a agenda estava em branco. Né? Meu último caso fora com a funcionária do Erótica, a primeira ótica da cidade com balconista topless. Então, caso aqui também, né, a gente tem uma quebra de expectativa, que a gente pensa que é um caso do detetive, mas é um caso provavelmente amoroso, vamos dizer assim, com a funcionária de uma ótica meio estranha, né? Aerótica, né? Uma ótica em que a balconista atendia de topless, um negócio meio inverossímil, meio insólito, né? Totalmente insólito. Acabaram mal esse caso. Morte, é de morte, né? Está na plaqueta. Então é um trechinho dessa, entre aspas, né, crônica, segundo o Enem, a meu ver, muito mais um conto, aí o personagem se apresentando, personagem que está aí se colocando para o leitor. Mas enfim, vamos ver aqui, ó. O efeito de humor é basicamente construído por uma segmentação de enunciados
baseada na descrição dos hábitos do personagem. Não tem aí os hábitos do personagem sendo expostos, né? A gente não consegue ver o dia a dia dele necessariamente. Há um episódio da vida dele, há digamos, uma apresentação do escritório e tal, mas não dá para dizer que são hábitos do personagem, isso que causa efeito de humor. Não é isso que causa efeito de humor. A não ser que a gente tivesse um hábito diferente, uma espécie de vício, alguma coisa assim, que causasse o efeito. Não é. Ordenação dos constituintes oracionais, na qual se destaca o núcleo verbal. Essa é uma alternativa que faria a gente perder tempo, né? Se a gente for voltar para o texto, a gente tem algumas sequenciações aqui, alguns constituintes em que o verbo está ausente. Morte, por exemplo, né? É de morte, de novo. Detetive particular. A gente tem alguns sintagmas, que são esse conjunto de palavras, nominais, em que não predomina, obviamente, não tem a presença do verbo. Mas ele fala em ordenação dos constituintes oracionais, na qual se destaca o núcleo verbal. Ainda que houvesse esse predomínio de núcleos verbais, o que nos obrigaria a fazer uma análise quase que, né, assim, período por período do texto, frase a frase do texto, isso causa um efeito de humor? É o uso do verbo como elemento fundamental numa frase que faz a gente rir, que fez a gente ter alguma espécie de riso nesse texto? Não. Né? Então, esse elemento aqui, ele não corresponde necessariamente a algo que construa um efeito de humor, tá? Não é usar o verbo, pode até ser, mas não foi isso que fez a gente rir nesse trechinho aí do conto ou crônica, conforme a Enem queira. Enfim, né? Então o efeito de humor é basicamente construído por uma estrutura composicional caracterizada pelo arranjo singular dos períodos. Existe até, a meu ver, um arranjo singular dos períodos. Eu acho que ele organiza períodos muito curtos, se a gente for ver. Né? Morte, é de morte, detetive particular, está na plaqueta. Tem um texto muito quebrado, muito pausado, muito com frases curtas, né? As frases são muito curtas, se a gente for reler aí, a gente vai ver no finalzinho de novo, a agenda estava em branco, meu último caso aqui é até que maiorzinho, mas acabara mal. A gente tem trechos muito fragmentados, mas não é essa fragmentação, não é essa estrutura mais, eu diria, interrompida constantemente que causa o efeito de humor. Então, tanto a letra B quanto a letra C se prendem em aspectos estruturais que não vão trazer o efeito de humor necessariamente, tá bom? Então, letras B e C representam aí uma cortina de fumaça, vamos dizer assim, para confundir a resolução da questão. Na letra D se fala em sequenciação narrativa, na qual se articulam eventos absurdos, tá vendo? Então a gente viu uma série de eventos absurdos, uma balconista atender de topless, baratas que querem brigar com o detetive, com o personagem, uma máscara correndo no chão, claro que arrastada pelas baratas, mas bastante inverossímil também. Então, mais uma vez, eu quis fazer aqui um item que trouxesse a palavra absurdo para vocês perceberem como o absurdo realmente é algo que escapa da normalidade, da plausibilidade daquilo que pode ser execuível. Tá? O que não corresponde ao motivo original de estar fazendo essa questão, era a questão de número 18 lá do Enem de 2021, primeira aplicação. Tá bom? Então, se você está fazendo a leitura linkada, essa é mais uma alternativa para dar força aí quanto ao uso da palavra absurdo, que por sinal é o nosso gabarito aqui, né? Sequenciação narrativa, na qual se articulam eventos absurdos. Então já ilustrei os eventos que são considerados absurdos aí. E letra E, seleção de vocabulário, seleção lexical, na qual predominam informações redundantes. E a gente faz até um texto muito cheio de pleonasmo. Eu me lembro daquele, não sei se alguém vai lembrar, um vídeo mais antigo, Os Melhores do Mundo, sobre pleonasmo, com redundância, com informações. Isso pode causar um efeito de humor, sim. Né? A letra, por exemplo, as letras B e C, eu acho muito difícil que elas, por si só, já causassem um efeito de humor. Mas a letra E, ela até podia ser verdadeira. Né? Ela não é absurda, não. O pleonasmo, a redundância, isso pode causar um efeito de humor. Entretanto, no texto, a gente não vê o uso desse pleonasmo. Né? A gente vê personificação, a gente vê hipérbole, a gente vê o exagero, mas a gente não vê essas informações como redundantes. Então, gabarito aí, letra D, justificando mais uma vez o uso de absurdo. E se você chegou aqui pela questão, enfim, não mais por outros links, tá aí também o gabarito. Valeu? Então, até a próxima semana com mais um vídeo. Tchau, tchau!